Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Romanos 15, 20. Eu e minha esposa Verônica fomos os primeiros missionários a trabalhar numa equipe da Pioneers. Mas quando nós nos interessamos pela organização, não havia sequer o escritório aqui no Brasil. Então tivemos que dialogar com Orlando, sem saber se no final seríamos aceitos ou não. Bem, a minha relação com a PI é antiga. Eu já conheço o Flávio há muitos anos, nós éramos da mesma igreja, Flávio e Veca, e foi o Flávio que me apresentou a PI. Desde o tempo da Igreja das Graças, Presbiteriana das Graças, eu e a minha esposa, nós nos envolvíamos no Ministério de Missões. Sempre tivemos muito contato com missionários, mas foi com a PI que veio o primeiro grande impacto, assim, o primeiro grande choque. Em 2004, a minha experiência foi assim marcante, eu guardo até hoje. E eu lembro de uma história muito interessante que lembra as origens da PI Brasil. Eu tive a chance de entregar os meus formulários de candidatura pessoalmente nos Estados Unidos. E lá eu encontrei com o diretor de mobilização da época, que fez questão de me passar uma ligação, lá de Orlando. E ali eu, no outro lado daquela ligação, não sabia quem eu iria encontrar, eu acabei falando com uma brasileira, filha de americanos, criada no Brasil, chamada Rachel Dean. Rachel foi a primeira advogada para levar a PI para o Brasil. Eu e Verônica fomos para o campo missionário em 2002 e Rachel continuou seu trabalho. Até que em 2005, um escritório foi formado na liderança do pastor Márcio Garcia, que apontou a Mauri Vassão, outro pastor presbiteriano, como nosso primeiro diretor. Em 2012, a PI Brasil veio para o Nordeste e a partir de então outras pessoas passaram a ter um papel fundamental no desenvolvimento da organização. Posso lembrar de Verônica Farias, Eric Lucena, Luiz e Patrícia Bernhoft. Eu estive com a Pioneiros por um período de 7 anos, aproximadamente. A minha história com a Pioneiros, ela começou a partir da minha vinculação com a área do cuidado integral do missionário. Por isso, todo o trabalho que eu fiz nesses 7 anos iniciais da Pioneiros em Recife, tinha sempre uma tônica do interesse pela vida do missionário. Então, eu tinha recebido um convite de um dos diretores de São Paulo para fazer uma representação em Recife desta agência, e eu estava vinculada, e eu estava de saída, na verdade, para a África do Sul para fazer o meu estágio transcultural, para atender melhor os missionários que eu já atendia desde do ano de 2006. Então, a partir daí, nós começamos uma parceria de trabalho com esta ideia de que eu estaria como carro-chefe trabalhando com viés do cuidado dentro da Pioneiros. Dentro do nosso foco como agência missionária, nós podemos dizer que mobilização é todo o processo, né, de despertar, envolver e equipar a Igreja de Cristo para o chamado de Deus, o chamado para os povos não alcançados. E nós cuidamos de todo o processo, né, desde a primeira entrevista até a saída desse candidato, desse missionário para o campo. E nós temos louvado a Deus porque Ele tem enviado pessoas que têm sido tocadas para irem a esses povos que nunca ouviram falar de Jesus. Nesses últimos 2 anos, em parceria com a igreja local, nós enviamos cerca de 12 casais e 5 solteiras para esses contextos diferentes, né? Contextos que precisam ouvir a mensagem do Senhor. E nesse ano, de janeiro a junho, nós já tivemos cerca de 30 entrevistas com novos interessados, pessoas que realmente têm tido esse chamado especial. E como equipe de mobilização, o nosso desafio com esse aumento de novos candidatos, né, chegando até nós, é ter mais pessoas na nossa equipe comprometidas com o reino de Deus, que tenham essa experiência com o trabalho transcultural para poderem caminhar juntos, né, para poderem orientar e estar junto com esses novos candidatos
né, desde o primeiro momento até a saída para o campo. Nós da Pioneiros acreditamos que quem está no campo sabe melhor do que ninguém o que deve ser feito. Por isso, a nossa liderança não está no escritório. Elas são compostas pelas equipes missionárias nos mais diversos lugares. Somos uma família que cuida, desde o primeiro contato do missionário conosco, durante todo o tempo que ele esteve no campo, até o seu retorno. Oferecemos acompanhamento completo através do programa de desenvolvimento e cuidado. O cuidado missionário na Pioneiros é mais conhecido como desenvolvimento de membros, o que reflete bem a nossa missão como departamento, que é fornecer uma estrutura onde o missionário possa estar sempre crescendo em alguma área de sua vida. A nossa jornada missionária começou lado a lado com o nascimento da Pioneiros Brasil, não foi, amor? Deus nos chamou para o Ministério Transcultural em 1991. Nós nos casamos, fomos para o seminário, depois retornamos para a nossa igreja local lá no final de 97. Depois de 12 anos já como pastor de igreja em Aracaju, eu fui participar de uma conferência missionária em Caruaru. Foi nessa conferência que eu encontrei o estande da Pioneiros, que nem existia oficialmente ainda no Brasil. Então, Deus usou a Pioneiros para reacender a chama missionária no nosso coração. A Pioneiros abriu as portas para cumprirmos o nosso chamado. Eu lembro que menos de 6 meses depois desse encontro, nós visitamos pela primeira vez a Rússia. Tudo isso por causa da visão e do apoio da PI Brasil. Isso mesmo, nós nos apaixonamos pela Pioneiros e passamos pelo primeiro programa de orientação de candidatos lá em 2004. No dia 27 de julho de 2005, nós chegamos então no Quirguistão e desde então temos a honra de fazermos parte da família Pioneiros, sendo a primeira família enviada pela PI Brasil. Olá, meu nome é Prakash. Meu nome é Koshi. Nós somos trabalhadores no sul da Ásia, junto com essa incrível organização chamada Pioneiros. A nossa história começou alguns bons anos atrás, quando em certo período nós já estávamos na Ásia, contudo tivemos um problema, tivemos que retornar ao Brasil, e nesse retorno, na providência do Senhor, nós pudemos nos conectar à organização. E desde então nós temos experimentado o reino dos céus expressado através de diferentes pessoas, de diferentes históricos, diferentes igrejas, mas com um único foco, a glorificação de Deus no meio aos povos não alcançados. O Ministério de Oração da base da Pioneiros Brasil existe especificamente para orar pelos nossos missionários. Ele está à disposição dos nossos irmãos e recebe mensalmente esses pedidos de oração, esses motivos de oração. Como base, a gente se reúne, a gente ora, a gente compartilha, mobiliza a oração por cada um desses irmãos e pelos seus desafios no campo. E nessa parte da comunicação da Pioneiros, o Senhor vem fazendo muitas coisas nos últimos 20 anos. E nos últimos 2 anos a gente tem muitas histórias para contar para vocês. Como avanços nas redes sociais, alcance que a gente vem fazendo, a nossa constituição da nossa identidade visual, nossa marca que teve mudanças, que a gente vem compartilhando isso com vocês, mas também pessoas que o Senhor levantou para estar aqui conosco, pessoas que estão diante da câmera, mas também estão nos bastidores dela, vocacionados, pessoas que o Senhor levantou, que têm competências técnicas para servirem ao reino, para servirem a Deus. Estar na Pioneiros tem sido uma das maiores alegrias para mim. Fazer parte de uma organização impregnada de paixão por Deus e sua glória e viver as expectativas que Ele continuará fazendo me enche de alegria e isso é maravilhoso demais. Eu venho acompanhando de perto o desenvolvimento orgânico da Pioneiros no Brasil e como todo organismo vivo, a nossa organização ela continua crescendo e sendo construída por Deus através de um grupo de líderes piedosos e visionários que são usados como instrumentos do Senhor para a transformação de vidas e cumprimento do mandato do Senhor em levar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. Que privilégio é poder continuar servindo com a Pioneiros
e com as pessoas que fazem a organização. Parabéns pelos nossos 20 anos, pioneiro. E se você que está nos ouvindo, né, Deus tem falado ao seu coração, nos procure. Para conversarmos, poderemos te orientar e caminhar junto com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Que Deus te abençoe.